Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Gente, essa aula tá daquele jeito, viu? Tá muito boa. Então presta atenção e bora lá. Bem, uma das correções também que podem ser feitas, tá? É o grampeamento. Essa correção é uma correção que pode ser feita na fissura, certo? Mas muito cuidado, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre essa técnica de terapia nas fissuras, tá bom? Então vamos lá, o que é isso? O que é isso? Nada mais é do que realmente grampear. Ou seja, eu pego os ferros e vou grampeando isso aqui, ó. Vou grampeando, a minha fissura tá aqui, eu pego os ferros e vou grampeando. Então, os furos são feitos, né? As ancoragens de grampos não são alinhadas normalmente, e é feito dessa maneira como eu estou mostrando para vocês, certo? O grampeamento para tratar as fissuras. Quando que se deve fazer, Marília? Quando é que eu devo fazer o grampeamento e não só o tratamento das fissuras como epóxi ou coisa do tipo? Nos casos de fissuras ativas, em que o desenvolvimento delas acontece segundo linhas isoladas, tá? E por deficiências localizadas de capacidade resistente, pode ser colocado à disposição de armadura adicional, que é justamente esse grampeamento, de forma a resistir ao esforço de tração extra que provocou a fissura, certo? Mas, cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo. Essa é uma técnica que muita gente erra a fazer. Todo mundo acha que só por ter uma fissura ali, não, eu tenho uma fissura, então eu vou só grampear a minha fissura que tá tudo certo. Não tá. O que é que acontece normalmente? As pessoas grampeiam a fissura, como eu tô mostrando aqui para vocês, e aí a fissura, ela normalmente acontece, ó, logo depois, tá vendo? Logo depois da trinca, ela acontece, porque ele não tá tratando aquilo ali, ele só tá transferindo essa trinca para um outro local. Então, você tem que ter muito cuidado e seguir exatamente o que eu acabei de falar no próximo slide para você fazer essa técnica. Não pode simplesmente fazer a técnica por fazer. Você precisa, sim, ter uma fissura ativa, em que o desenvolvimento delas acontece segundo linhas isoladas, e não uma coisa que acontece em todo canto, tá? E por deficiência localizada, gente. Se eu tivesse esse tipo de fissura acontecendo em todos os cantos, aí eu vou precisar entender um pouco mais o que está acontecendo. E não simplesmente grampear, porque vai acontecer o quê? Vai a fissura pro lado. E aí eu não estou resolvendo nada, eu estou botando um outro problema para o meu cliente, certo? Entenderam? Mas muito cuidado mesmo com essa técnica, muito cuidado. As pessoas saem fazendo isso e muitas vezes eu já tive que refazer um reforço que as pessoas fizeram dessa maneira, tá? E aí, como é que a gente faz, Marília? Como é que a gente faz? Entendi quando é que eu preciso fazer, mas como é que a gente realmente faz esse tipo de terapia, né? Esse tipo de intervenção? Como é que a gente faz? Bom, pessoal, descarregamento da estrutura, né? Porque o processo em questão não deixa de ser um reforço, então eu tenho que descarregar aquela estrutura. Se aquela estrutura está com algum peso em cima dela, eu descarrego tudo isso. Execução de berços na superfície do concreto para assentamento das barras de costura. Então eu faço esse rasgo no concreto ou na alvenaria também, isso pode ser feito em alvenaria, tá? Para colocar essa barra de costura, incluindo se a opção for a ancoragem mecânica, porque também existe a ancoragem mecânica, mas as pessoas não usam muito, tá? A execução de furação no concreto para a armação das extremidades do grampo, sendo esses buracos devidamente cheios com adesivo apropriado, ou seja, adesivo epóxi, tá bom? Então, você vai lá, tira tudo, você faz a furação, você faz o rasgo, coloca isso e depois coloca o adesivo, tá bom? 3. Injeção da fenda com resina epóxi ou cimentícias, fazendo a selagem a nível inferior ao berço executado, certo? O grampeamento deve ser sempre e necessariamente posterior à injeção. Então, se eu injetei, depois é que eu vou fazer, tá bom? O grampeamento. Colocação dos grampos e complementação dos berços executados com os mesmos adesivos utilizados para a selagem. 5. As fendas devem ser costuradas nos dois lados da peça, se for o caso de estar lidando com peças tracionadas. Então, não adianta só fazer de um lado, tem que costurar dos dois lados. Isso se a gente tiver acesso. Muitas vezes não tem acesso, então a gente grampeia somente um lado, certo? E aí, depois que a gente já entendeu esse do grampeamento, a gente vai para as correções, que são as correções gerais. Para a gente fazer essas correções gerais, a gente precisa entender um fato.
o quê? A diferença entre recuperação estrutural e reforço estrutural. Marília, eu não sabia que tinha essa diferença. Agora, lascou. Calma que eu vou te explicar agora qual é essa diferença, tá? Vamos lá. Eu vou explicar aqui, depois eu vou passar para outro slide, tá bom? Então, vamos lá. A recuperação estrutural nada mais é do que eu recuperar uma estrutura que já está lá. Ou seja, eu vou tratar aquela fissura sem colocar mais nenhum tipo de armadura ou coisa do tipo que faça ela resistir mais do que inicialmente ela foi projetada. Então, a recuperação, eu não interfiro nada em relação à armação, nem nada. A única coisa que eu vou fazer é tratar a estrutura que já está lá. Então, eu não vou fazer nenhum tipo de corte na armadura, não vou fazer nenhum tipo de substituição da armadura, nada relacionado a isso. É só o tratamento, tá? É a recuperação. Então, vou recuperar aquela estrutura que está danificada, está corroída. A outra face que a gente tem é o reforço estrutural. E o que é esse reforço estrutural, Maria? O reforço estrutural é ao contrário do que eu falei que era só o tratamento. No reforço estrutural, você vai sim reforçar aquela estrutura para que ela aguente. Seja porque está tendo uma sobrecarga, seja porque a corrosão já está mais do que o necessário para a gente suportar e fazer sua recuperação. Eu vou explicar um pouco mais para vocês quais são os parâmetros, tá? Então, fiquem calmos. Então, volta aí, se volta, tá? Fiquem calmos. Então, vamos lá. A recuperação, eu só faço tratar a minha estrutura que está lá. Então, eu vou simplesmente tratar. O reforço, eu vou projetar, muitas vezes é algum tipo de reforço, e sim, vou reforçar aquela estrutura, certo? E aí a gente vai entender, de acordo com a profundidade dos danos, né, os serviços de recuperação, eles podem ser classificados em reparos ou recuperações rasos ou superficiais, reparos semiprofundos ou reparos profundos, tá? Então, eles têm essas diferenças. Marília, como é que eu sei qual é cada um desses? Agora lascou, calma que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. A recuperação rasa ou superficial, a profundidade é inferior a 2 centímetros. Profundidade, Marília? Como assim profundidade? Ou seja, o que eu vou quebrar para fazer aquela recuperação é menor do que 2 centímetros. Então, vou pegar esse exemplo aqui que a gente tem, tá? Nesse exemplo aqui, ó, se eu quebrar esse H aqui, ó, esse H, que é justamente a profundidade, menor do que 2 centímetros, ele é o quê? Ele é raso. Agora, se eu já for para uma recuperação semiprofunda, a profundidade dela, que é esse H, né, ele é entre 2 a 5 centímetros. Normalmente, ele atinge as armaduras. Não é só uma recuperação que a gente faz no próprio concreto. Se aquele concreto estiver carbonatado, tiver com algum tipo de problema, a gente já chega nas armaduras, que é a recuperação semiprofunda. Já na recuperação profunda, são superiores a 5 centímetros, ou seja, esse H aqui, ele é 5 centímetros, tá? Para sua execução, todo o concreto danificado, até o concreto bom, ele tem que ser atingido, né? Então, eu tenho que tirar todo o concreto danificado até o concreto bom, eu achar o concreto bom. Então, a superfície deve ser regularizada, mas nunca alisada, de forma que a aderência no material do reparo não seja prejudicada. Vou explicar o passo a passo disso que eu só resumi aqui para vocês, com fotos, com coisas na prática mesmo, que eu sei que vocês adoram. Então, eu vou mostrar ainda nessa aula. Fica aí. E aí, a gente já vai para os 3 tipos que eu coloquei aqui, tá? Que são as intervenções superficiais do concreto, que são só as intervenções superficiais. Eu coloquei a recuperação estrutural e eu coloquei o reforço estrutural. Então, aqui vai estar dividido em 3 partes, tá? Essa que vocês vão ver agora é as intervenções em superfícies de concreto. E quais são as intervenções que eu consigo fazer só na superfície do concreto? Eu consigo fazer um polimento, né, quando a superfície está áspera. Eu consigo fazer lavagem com soluções ácidas, lavagem com aplicação de soluções alcalinas, aplicação de jatos de água, aplicação de jatos de vapor, ar comprimido, jatos de areia, que eu vou mostrar agora cada uma dessas para vocês. O polimento, como eu falei para vocês, é quando a superfície está áspera. Então, quando alguma superfície do meu concreto está áspera, o que a gente faz? A gente faz o polimento. E essas são as intervenções superficiais do concreto. Só superficial, certo? Então, eu vou lá, pego meu disco de desbaste, vou fazendo
e vou polindo, ou seja, com a politriz ou com qualquer coisa do tipo, e vou tirando essa minha superfície que está ácida, beleza? Outra coisa que a gente tem também são as lavagens com soluções ácidas. Marília, quando é que eu vou fazer isso? Solução ácida. Isso mesmo. Eu também tive a mesma reação a primeira vez que eu vi. Falei, como assim, velho? Solução ácida. É isso aí. Tem por objetivo a remoção de tintas, ferrugens, graxas, carbonato, resíduos e manchas de cimento, o que não seria garantido somente com lavagens de jatos d'água. Aí a gente usa essas soluções ácidas, tá? E como é? Molho toda a superfície, ó, vou molhando toda a superfície, misturo o ácido com água, isso pode ser até, pessoal, ácido muriático, que é bem comum a gente encontrar no mercado, tá? Então, misturo o ácido com água em um balde plástico, faço a minha misturinha, aí depois eu vou lá passando em tudo, certo? Eu vou neutralizar a superfície e aí eu enxago a superfície novamente. É muito importante que seja feito esse enxágue mesmo, é muito importante, tá bom? Então, vamos lá passando. Outra coisa também é a lavagem pela aplicação de soluções alcalinas. E o que é isso, Maria? O propósito da utilização de soluções alcalinas para limpeza de superfície do concreto é semelhante a soluções ácidas. Só que aí você também tem que ter um cuidado bem a mais relacionado à limpeza, o pós, depois que eu coloco essa solução alcalina, tá? Tem a lavagem com aplicação de jatos d'água, que é bem comum acontecer também, pessoal. As pessoas só água, é muito comum. Que aí a gente consegue tirar toda a gordura, tudo que está fazendo com que o concreto não fique 100% pronto, certo? Pronto, a gente já entendeu agora, pessoal, o que era dos problemas de intervenções em superfície de concreto, certo? A gente já entendeu isso. Agora a gente vai passar para o próximo, que é a correção, que é a recuperação estrutural. Lembra que eu falei que eram três? Um de superfície, outro de recuperação e outro de reforço. Agora a gente vai ver a recuperação estrutural. Para a gente fazer a recuperação estrutural, como eu já expliquei para vocês o que é, eu vou dizer o passo a passo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, escorar todo o local, tá? Todo local ele tem que ser escorado. Outra coisa que se deve fazer também, faça somente um elemento por vez. Por exemplo, se eu tenho um pilar, tá? E eu quero fazer uma recuperação nesse meu pilar. Eu não vou fazer de todos os pilares do térreo que estão assim. Por quê? Porque eu estou transferindo toda a minha carga para pilares que estão sendo curados, ou seja, eles estão sendo medicados ali. Eu estou quebrando eles para poder medicar eles e conseguir consertá-los. Então, eu vou um por vez para que minha estrutura ela não colapse, certo? Para que ela não chegue ao colapso. Então, eu vou de um por vez, beleza? Outra coisa é a remoção de todo o revestimento. A gente vai removendo todo o revestimento. Terceira coisa, fazer o corte do concreto segregado. Lembra que eu falei agora para vocês que eu vou explicar como é que era feito esse corte? Então, vou explicar agora. E como é que é feito esse corte, né? Então, a gente retira todo e qualquer processo nocivo à saúde das armaduras. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o corte, certo? Aqui, ó. Aqui, fazer o corte. E é muito importante também, por exemplo, tá? Se é essa armadura aqui que tá ruim, eu já achei a armadura que tá ruim e daqui para cá eu vi que tava bom. Então, eu não vou precisar tirar o concreto? Não. É sempre bom você fazer o quê? Você tirar 2 a 3 centímetros a mais, certo? Para dentro, a mais, do que o concreto que já não está bom. Então, eu tiro isso justamente para encontrar a armadura que tá ok e aí conseguir fazer o meu tratamento, certo? E aí, depois de fazer o corte, eu vou examinar o estado de corrosão, caso o aço ainda esteja enferrujado, né? Por exemplo, esse aço aqui, ó, vamos supor que esse meu aço aqui, eu já achei que ele está corroído. Pronto, parei aqui? Não. Eu vou ter que examinar os meus estribos, eu vou ter que ver todo o aço até eu chegar no aço bom. Então, vamos supor, cheguei no aço bom aqui, certo? Esse daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ele já tá bom. O que é que eu faço, Marília? Para aqui? Não. Aí eu vou 2 a 3 centímetros a mais para eu conseguir chegar nele. Então, eu vou examinar o estado de corrosão. Caso o aço ainda esteja enferrujado, eu vou abrir até achar um aço bom. Porque senão eu vou ter que ficar tratando até chegar no bom. Não adianta nada eu tratar só o meu ferro principal, por exemplo, o ferro de 8 milímetros aqui, se os meus estribos estão enferrujados. Eles vão ser um condutor de corrosão também, tá bom? E quando fazer esse corte? Quando é que eu faço esse corte? Quando realmente a gente precisa fazer esse corte, Maria? Sempre que houver corrosão do aço das armaduras.
Sempre que houver, você vai precisar cortar o concreto para você fazer esse tratamento. Então, se tiver pelo menos a possibilidade de acontecer uma corrosão, você já tem que cortar, certo? Como no caso do concreto segregado, por exemplo, o concreto está segregado, o concreto está com nicho de concretagem, certo? Que a gente já viu lá nesse módulo 3 também. O concreto está com nicho de concretagem. Então, eu preciso retirar todo esse concreto que está ruim, porque há uma possibilidade daquela armadura vir a corroer, certo? E deve garantir não só a remoção integral do concreto degradado, como também a futura imersão de barras em meio alcalinos, porque possivelmente pode ser também que aconteça o reforço estrutural e não só a recuperação, tá bom? Como é que a gente faz esse corte? Pelo amor de Deus, como é que eu faço esse corte? É só ir lá quebrando? Não, tem toda uma técnica que eu vou mostrar para vocês, tá? Primeiro, realizar o corte somente do concreto que já está carbonatado, mais aqueles 2 a 3 centímetros que eu mostrei para vocês. Segundo, cortar com bordas arredondadas para facilitar a futura aderência do material de reposição. Como assim, Maria? Sabe quando a gente vai cortando, seja por apicoamento, seja com rompedor, que a gente sempre corta dessa maneira aqui, ó, né? Que a gente vai cortando, aí corta um pouquinho, vixe, foi demais, vixe, foi demais. Não, tem que ser arredondado. Porque se eu cortar dessa maneira, pessoal, eu não consigo ter aderência no meu concreto. Porque isso daqui, você concorda comigo, que isso aqui não vai ficar, não vai conseguir ser preenchido da melhor maneira. Então, eu preciso fazer sempre com bordas arredondadas. Então, essa é a maneira correta. Beleza? Bora para o próximo. Depois de fazer o corte, né, que a gente já viu como é que faz o corte, a gente vai para análise. Porque, beleza, depois, antes de abrir, eu não sei o que é que eu vou fazer, porque eu não estou entendendo o que é que está acontecendo com a minha armadura. Então, eu cortei e eu vou analisar o que é que está acontecendo ali. Eu vou fazer uma substituição da armadura ou eu vou fazer só um tratamento? Aí, entendi que eu preciso fazer análise, mas, mulher, como é que eu faço para fazer essa análise? Bora lá saber como é que faz a análise. Então, vamos lá. A escolha do que eu vou fazer. Para realizar o reforço e a substituição, eu vou fazer o reforço e a substituição sempre que a redução da seção da barra corroída, tiver ultrapassado 30%. Ou seja, a área da seção corroída deve ser menor do que 0,70 a área da seção, certo? Deu para entender? Beleza. Alguns livros, e é importante eu destacar isso, porque pode ser que você queira adotar isso, usam 15%, tá? Eu, Marília, uso 30%. Normalmente eu faço com 30%, porque eu sei que isso me atende, tá? Mas isso vai de região para região também, por classe de agressividade, enfim, uma série de fatores que vocês também podem estar olhando. Poxa, qual é a classe de agressividade dessa região? Como é a condição ambiental dessa região? É uma região que ela realmente tem muita corrosão? Então, aqui eu vou usar 15% ao invés de 30%. Se as armaduras estiverem com 15%, eu já vou fazer algum tipo de substituição. Então, isso você analisa também, tá? Mas, em alguns casos, pessoal, é importante eu falar aqui para vocês, a gente pode verificar a estrutura completa. E não só uma barrinha que tiver corroída. Porque o que acontece também? Eu tenho só uma barra que está corroída, mais de 30%, e as outras estão todas ok. Então, isso também tem que entrar na nossa análise. Como é que eu faço isso, Maria? Pronto, vamos lá. Aqui eu tenho as minhas barras, certo? Aqui são os meus ferros. E aqui é a somatória de toda a seção do meu ferro, tá? De toda a seção do meu aço. Então, eu tenho uma somatória da área da seção, certo? Eu tenho a somatória da área da seção. Na figura B aqui que eu estou mostrando para vocês, já é a seção que está corroída. Então, ao invés de ter essa daqui do jeito que está, que é completa, né, vamos lá, eu vou sempre ficar usando a de 8 milímetros, tá? Porque eu já usei no começo da aula, então vou continuar usando. Se eu tenho uma barra de 8 milímetros, aqui ela não está mais 8 milímetros. Aqui ela está ok. Vou pegar aqui minha calculadora assim. Ela está 8 vezes 70%, certo? Ela está 8 vezes 70%. Beleza. Ela está 8 vezes 70% aqui. E a outra também tá? A outra também tá. Só que essas duas não estão. Essas duas estão tudo certo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o somatório da minha área total, que é a área de projeto, e vou pegar a somatória da minha barra corroída, certo? Se isso tiver
ou seja, se a somatória da corroída tiver menor do que 70%, 30%, né? Então, eu tenho sim que fazer algum tipo de reforço. Se não, eu não faço também. Por quê? Porque a estrutura como um todo está servindo, ou seja, a estrutura como um todo, a peça, o elemento estrutural está me servindo. Então, se for assim, eu posso continuar somente com tratamento. Caso não seja, o que é que eu vou ter que fazer? Você vai ter que fazer, ó, um reforço, como está mostrando aqui, tá vendo? Então, a figura A é ela ok, ela inicial, a figura B ela corroída e a figura C já ela com reforço. Então, a somatória da minha seção inicial, né, ela tem que ser igual à somatória da corroída mais a somatória da minha área de reforço, que é justamente isso aqui que eu mostrei para vocês. Bem simples, bem básico, não adianta ficar viajando, é só isso, tá? É só você pegar a área das seções e somar. Só isso, beleza? Bora lá passar. Beleza, Marília. Mas como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou medir isso? Com o paquímetro, pessoal. É o paquímetro que mede, que é esse elemento aqui que eu estou mostrando, esse equipamento. É um equipamento super barato que você consegue comprar e é muito importante para fazer as suas análises, tá? E aí você vai lá no ferro, ó, tá aqui o ferro. Eu vou lá no ferro e vou medir esse ferro. Eu meço o ferro, vejo qual é o diâmetro dele e vejo se ele perdeu ou não a seção dele. Beleza? Entendido até aí. Depois que eu escolhi a minha terapia, né? Que eu escolhi a minha terapia, que é justamente essa área, a escolha da terapia. Depois que eu escolhi minha terapia, o que é que eu vou fazer? Eu vou saber se ela vai ser um reforço ou se ela vai ser uma recuperação. Se ela for só uma recuperação, então quer dizer que a minha bitola, ou seja, isso aqui, não está menor do que 30%. Beleza? Entendi. Então, vamos supor que nesse caso aqui ela não ficou, porque como a gente pode estar vendo aqui, ó, ela está bem íntegra. Então, nesse caso, ela não ficou menor do que 30%. Vai ser só uma recuperação estrutural. Se é só uma recuperação estrutural, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Tratamento, né? Como é que eu faço esse tratamento, Marília? Primeiro, a limpeza. Você precisa fazer a limpeza do aço depois que você quebrou, né? Lembra lá que a gente já cortou o nosso concreto? Beleza. Então, depois que a gente já cortou o nosso concreto, a primeira coisa que a gente vai fazer é a limpeza desse aço, para a gente ter a plena certeza que toda aquela área que tinha corroída já foi retirada, que ela não está influenciando na resistência do aço. Então, eu faço a limpeza do aço. Marília, como é que eu faço a limpeza desse aço? Pode ser por escova de aço ou por essa lixadeira, que é uma escova de aço também lixadeira, tá? Então, essa daqui que eu botei na foto. Você vai cortar, já cortei aqui. Agora, eu vou lixar toda ela. Depois, eu vou aplicar um produto risco em fósforo, tá? Para eliminar todo o resquício de ferrugem. E depois da aplicação, eu espero 48 horas para a cura desse material, certo? Depois disso, depois de aplicar esse produto rico em fósforo, eu vou aplicar um produto anticorrosivo, que é justamente esse que eu trouxe aqui para vocês, de um caso de uma recuperação que a gente fez com caixa d'água, tá? Então, aqui, ó, esse produto normalmente é dessa corzinha, certo? Aí você vai colocar o produto anticorrosivo nele e vai proteger as armaduras. Porque ele vai proteger a armadura, tá? O primeiro produto, ele tirou todos os resquícios de corrosão e o segundo produto, ele vai proteger a armadura. Então, tá aqui, ó, a gente protegeu toda a armadura. Beleza? Protegemos toda a armadura. Depois disso, a gente vai recuperar o concreto. Então, depois que eu limpei, depois que eu cortei, depois que eu passei o produto rico em fósforo, depois que eu passei o anticorrosivo, eu vou fazer a recuperação do grout. Nesse caso aqui que eu mostrei, da caixa d'água que eu falei, né? Nesse caso aqui, a gente já tinha passado todo o grout. Ó. Tá vendo que aqui tá preto esses locais? Aqui é com grout. Ou grout ou argamassa polimétrica. Eu, Marília, prefiro grout. Porque o grout, ele já tem toda a especificação, que é uma coisa pronta. E lá no próprio saco é só botar água que já tá pronto, certo? Reboco também. Então, depois que eu fiz o grout, depois que eu esperei a cura do grout, eu vou fazer o meu reboco, né? E a aplicação de um selador acrílico para proteger contra a infiltração, para que aquele meu concreto, aquele meu grout, ele não fique poroso e não receba essa infiltração novamente. É isso, certo? Esse é o tratamento do concreto, do aço, né? Essa é a recuperação estrutural. Então, eu recuperei minha estrutura. Aqui está tudo recuperado. Beleza? É isso, pessoal. Essa aula ficou um pouquinho mais extensa, porque é muito bom esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula a gente vai falar sobre reforço estrutural. A gente já falou sobre a superfície do concreto, a gente já falou sobre tratamento, ou seja, sobre a recuperação. E a próxima aula a gente vai falar sobre reforço estrutural, tá bom? Espero você.